Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara e nesta aula a gente vai continuar resolvendo exemplos de integrais triplas em coordenadas esféricas. Você sabe resolver esse tipo de exercício? Quando envolve integrais triplos e você precisa transformar para coordenadas esféricas? Se não, fique nessa aula que a gente hoje vai estar falando sobre isso. Vamos lá? Então, o exemplo dessa aula de hoje é o seguinte: calcular a integral tripla na região T, dv, onde T é a região interior à esfera x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1 e exterior ao cone x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Certinho? Então, vamos observar o seguinte. Olha, a nossa região está dada por uma esfera. Essa esfera, ela tem raio 1 e ela está na origem. O centro dela está na origem. E também pelo o cone. A minha região está delimitada pelo cone. Mas esse cone, ele tá com as duas bocas dele que eu falo assim, sabe? Ele tem a parte de cima e a parte de baixo, certinho? Então, ele quer que seja no interior da esfera, ou seja, a região está dentro da esfera, mas está fora do cone. Então, o seu cone, o nosso cone vai estar dentro da esfera. Então, vai ser o que está fora do cone e dentro da esfera. Essa vai ser a região. Então, vamos ver como que vai ficar essa região? Então, a região, ela fica assim, certinho? Então, como o exercício fala que a região de integração é o que está fora do cone, ou seja, exterior ao cone e dentro da esfera, vai ser somente essa região verde. O que está dentro da esfera lá e do cone, que é a parte rosa, não é minha região de integração, certo? Então, esta é a esfera, aqui é esfera, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a 1. E aqui, ó, essa parte de rosa aqui, isso daqui é o meu cone, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a z ao quadrado. Então, entendi quem é a minha região de integração. A gente já viu que a região de integração vai ser toda essa parte em verde. Então, é como se a gente tivesse uma esfera e tivesse cortado, enfiado dois cones nela e tirado o buraco. É só o que restou, que vai ser minha região de integração. Então, esse tipo de exercício, quando envolve esse tipo de cone e a esfera, a melhor forma para você integrar não é usando coordenadas cartesianas, porque fica muito complicado, a gente vai envolver raiz. E integral de raiz, na maioria das vezes, a gente cai desse tipo de raiz que eu estou falando, cai em integrais trigonométricas e se tornam as integrais muito complicadas de resolver. Ah, professora, mas também tem eu posso transformar por coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas dá certo, mas a gente vai ter que dividir em duas regiões. Por quê? Se fosse em coordenada cilíndrica, eu tinha que achar a variação de z. A variação de z seria, ó, se eu passasse a reta aqui, ó, que aí eu passo, vamos ver uma cor aqui que dá certo. A reta aqui,
Não seria essa, vamos pegar uma mais escura. Vou pegar a própria, vou pegar marrom. Olha aqui. Aqui, ó, ela toca primeiro no cone e depois também no cone. Se eu pegar essa reta um pouquinho mais para cá, ela vai tocar, ó, o meu Z primeiro na esfera e depois na esfera. Então, essa região, para integrar em coordenada cilíndrica, eu tenho que dividir em duas regiões de integração. Então, se eu conseguir outra forma que eu divido somente uma região, é melhor. E se a gente observar, em coordenadas esféricas dá certo, certo? Então, vamos ver como que ficaria em coordenadas esféricas. Se vocês quiserem, depois, deixa nos comentários que eu gravo um vídeo como que ficaria essa integral, a resolução dessa integral em coordenadas cilíndricas, certinho? Então, vamos fazer. A intenção hoje é resolver isso daqui em coordenadas esféricas. Então, vamos lá. Para resolver em coordenadas esféricas, eu tenho que achar a variação de ρ, φ e θ. Então, para achar a variação de ρ, eu sempre vou pegar uma reta que sai da origem. Certo? Ó. Lembrando que a minha região de integração é a partir do cone. Então, ó, certinho. Então, a variação aqui, ó, independente da forma que como a região de integração é a partir do cone, então, independente de onde que eu pegar, ó, que a minha região de integração, vocês entenderam, tá? Aqui, ó, é essa parte daqui até aqui. Deixa eu tirar a função reta aqui, daqui até aqui, essa parte daqui até aqui, certo? Já vai englobar tudo. Então, o que vai acontecer? A variação de ρ, olha, para mim achar a variação de ρ, eu vou olhar essa reta marrom aqui. O meu ρ, olha, quando eu passo essa reta marrom, ela sai da origem. A origem faz parte dessa região? Faz, então, o ρ varia de 0 até. Onde que ela toca por último? Aqui na esfera. A esfera, quando eu mudo para coordenadas esférica, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1. Então, vai ficar ρ ao quadrado igual a 1, mudando para coordenadas esféricas. Então, ρ vai ser igual a 1. Então, varia de 0 até 1, certo? Agora, eu quero a variação de φ. Minha região não é o que está fora do cone e dentro da esfera? Então, vamos pegar aqui, ó. Essa região aqui, ó. Então, eu preciso sair desse ângulo aqui, ó. Meu ângulo começa aqui e termina aqui. Eu tenho que achar isso. Mas onde que, ó, esse ponto aqui pertence a qual? Sólido. Ao cone. Então, vamos lá. Vamos achar. Transformar o cone para coordenadas esféricas. A gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, igual a z ao quadrado. Mas r em coordenadas esféricas, o raio, lá aquele que a gente trabalha em coordenadas cilíndricas, ele é ρ ao quadrado seno, ele é ρ seno φ. Como está elevado ao quadrado aqui, vai ficar ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ. E isso é igual. O z em coordenadas esféricas é ρ ao quadrado, ele é ρ cosseno φ. Elevado ao quadrado vai ficar ρ ao quadrado
cosseno ao quadrado de φ. Então, a gente vai ficar aqui, rho ao quadrado, seno ao quadrado de φ, menos rho ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Isso é igual a zero. Se eu coloco o rho em evidência, rho ao quadrado em evidência, vai ficar vezes seno ao quadrado de φ menos cosseno ao quadrado de φ. Isso daqui chega que rho ao quadrado é igual a zero, ou seja, rho é igual a zero, não faz sentido aqui, ou seno ao quadrado de φ é igual a cosseno ao quadrado de φ. Quando isso acontece? Quando o seno de φ é igual ao cosseno, ou quando o seno de φ é igual a menos cosseno de φ. Certo? Então, quando que esses ângulos não era tanto também, não. Quando que seno de φ é igual a cosseno de φ? Quando φ é igual a π sobre 4. E quando que seno de φ é igual a menos cosseno de φ? Quando φ for igual a 3π sobre 4. Ah, professora, e menos π sobre 4? É válido? É. Só que, lembra que eu falei na última aula que o φ varia somente de 0 a π? Menos 3π sobre 4 menos π sobre 4 tá no quarto quadrante. Então, é um ângulo maior do que 180. Então, o φ aqui varia de π sobre 4, que é esse ângulo aqui, ó, até 3π sobre 4, que é todo esse ângulo em laranja aqui. Certo? Opa! Laranja, né? E não pegou laranja. O tamanho do ângulo. Então, vai ficar entre π sobre 4, essa parte rosa, até 3π sobre 4. Opa! Aí, se eu for observar, a projeção dessa região vai ser duas circunferências. Mas vamos observar, essas duas circunferências aqui no plano, aqui, ó, se eu for olhar o plano, ela vai ficar aqui é x, y, z. Essa região aqui, ó, região de integração no plano, vai ficar entre duas circunferências, certo? Só que essa região aqui, ó, essas duas circunferências, elas passam pelos 4 quadrantes. Então, significa, ó, ela vai de x igual a 0 e, ó, dá a volta em todos os outros quadrantes e volta até o x, o eixo x positivo. Ela sai do eixo x e volta no eixo x de novo. Então, significa que o θ varia de 0 a 2π. Certo? Então, a minha região de integração é essa daqui. Os limitantes da minha integral é isso daqui, certo? Agora, vamos resolver a integral. Eu vou resolver agora em azul. Então, vai ficar aqui. Integral tripla na região T, dv, certo? Vamos lá. Aí a gente muda para coordenadas
esféricas. Deixa eu só... Quando a gente muda para coordenadas esféricas, eu costumo integrar de rho, de fi e de teta, que eu acho mais fácil. Então, vai ficar aqui. E é o que, em geral, a gente costuma fazer. Então, vai ficar de 0 a 2π, o teta, a variação. O φ vai ficar de π sobre 4 até 3π sobre 4. E o teta, o rho, quer dizer, de 0 a 1. Como eu mudei de cartesiana para coordenadas esféricas, a gente viu também no vídeo anterior que a gente vai multiplicar sempre pelo jacobiano, que é rho ao quadrado seno φ. Aí vai ficar d rho, d φ, d teta. Certinho? Subir aqui para ficar melhor. Então, aqui vai ficar como? Olha, de 0 a 2π, integral de π sobre 4 até 3π sobre 4. Ah, professora, como tá tudo entre constante, eu poderia escolher integrar primeiro por φ, depois por teta, depois por rho? Poderia. Como tá tudo entre constante, poderia. Então, aqui, vamos integrar primeiro em relação a rho. A integral de rho ao quadrado seno φ é rho ao cubo sobre 3 seno φ. E isso está variando de 0 até 1. D φ, d teta. Então, aqui vai ficar. E vai ser igual de 0 a 2π. Aqui vai ficar integral de π sobre 4 até 3π sobre 4, que vai ficar. Vou colocar os... Então, aqui vai ficar o seguinte. Ó, o rho estava variando de 0 a 1. Então, eu vou substituir agora. Vai ficar 1 elevado ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 1/3 de seno φ. Menos 0 elevado ao cubo sobre 3 é seno φ. Mas 0 elevado ao cubo dá 0. Dividido por 3 continua dando 0. Deu 0 vezes seno φ. Vai dar 0. Então, a gente permanece com esse daqui. Agora, vamos lá. O I vai ser igual. Agora eu vou integrar 1/3 de seno φ em relação a φ. Esse 1/3 eu posso trazer para frente aqui, que é constante. 0 a 2π. A integral de seno φ é menos cosseno de φ. Isso está variando de 3π sobre 4, de π sobre 4 até 3π sobre 4, d teta. Substituindo, vai ficar, olha, menos cosseno de 3π sobre 4, π sobre 4, não π sobre 3, né? Menos
cosseno de π sobre 4. Deteta. Cosseno de 3π sobre 4 é quantos? Cosseno de 3π sobre 4 é quantos? Hein? Aqui, ó, esse o menos era da fórmula, aqui vai ficar mais, tá? Que na hora de... É menos cosseno de 3π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4. Então, cosseno de 3π sobre 4 é da família do π sobre 4. Então, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Só que o cosseno de 3π sobre 4 está no segundo quadrante. O sinal do cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Com esse menos aqui, vai ficar mais. Cosseno de π sobre 4 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Deteta aqui. Então, a gente vai ter que a integral de 1/3 de 0 a 2π. Ó, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2. Deteta. Então, a gente chega aqui. A integral, olha, então eu vou ter raiz de 2 sobre 3, a integral de 1 em relação a θ. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 3 θ. Isso tá variando de 0 a 2π. Então, a minha integral vai dar, substituindo θ por 2π, vai ficar 2π raiz de 2 sobre 3 menos, substituindo θ por 0, menos 0. Então, raiz de 2 sobre 3 vezes 0 dá 0. Então, o resultado da integral deu 2π raiz de 2 sobre 3. Certinho? Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário, sugestões deixam no comentário. E não se esqueçam, para quem não inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!